E assim diz o Senhor: eu farei nova todas as coisas. Igreja, saúdo toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Raimunda, sou esposa do José Alves. Igreja, não é fácil estar hoje aqui contando o meu testemunho. Foi lutas, batalhas para mim chegar aqui, mas hoje, como prometido ao nosso Deus, se Ele me desse vitória diante do meu inimigo, eu contaria o meu testemunho no canal da missionária Ivanilda, e tinha que ser porque eu vejo o que o Deus de Israel faz por meio da vida dela. Amém? Então louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. Igreja, eu ainda uma adolescente de 17 anos, morava com os meus pais, com os meus irmãos, conheci um homem já de idade, 35 para 38 anos, e por ser uma menina, queria sair do interior, aquele homem era da cidade, eu não me importei com o fato dele ser um homem separado da esposa. Ele era casado no civil, mas estava separado. Só que para Deus, ele ainda era casado. Só que eu não me importei, eu não sabia. A palavra do Senhor diz que nós perecemos porque nós não conhecemos. Então, eu passei 33 anos da minha vida perecendo porque eu não sabia. Perece porque não conhece. Como eu não conhecia a palavra do Senhor, eu pereci. Então procure conhecer a palavra do nosso Deus. Procure conhecer os princípios. Procure conhecer os princípios para você não perecer. Amém? Então aquela menina desobediente, deixa pai, deixa mãe, mesmo sabendo que aquele homem já tinha sido casado, que tinha abandonado o filho, que tinha abandonado a esposa, agora queria se envolver comigo, que era uma mocinha, virgem, nova, na flor da idade. Toda a minha juventude eu perdi para aquele homem. Então eu fui embora. A minha irmã dizia: não vá. Você é tão novinha, minha irmã mais velha do que eu, e ela dizia: não vá, você é tão novinha, você tem uma vida toda pela frente. Esse homem é um fugitivo, esse homem ele não tem paradeiro, esse homem é um andarilho, esse homem não tem moradia fixa, esse homem é um perdido, não vá com esse homem. Mas eu não quis. Eu não quis escutar a minha família, eu não quis escutar a minha mãe, nem meu pai, nem minha irmã, e eu fui. Igreja, logo no primeiro ano que nós estávamos juntos, porque nós não casamos. Ele já era casado lá com a outra mulher e não estava divorciado. Ele não falava de divórcio, eu também não. Eu ia levando a vida como se fosse uma palha seca, né? Como diz a missionária, uma palha seca. Eu não tinha propósitos, eu não tinha sonhos, eu estava com uma palha seca, de fato mesmo. Então, veio o primeiro filho, com pouco tempo veio o segundo, depois o terceiro. E eu percebi que era eu em casa tendo filhos e ele no mundo se prostituindo. Então, no que começou a faltar o alimento para as crianças, né, para os nossos filhos, eu procurei emprego e eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar de manhã, de tarde, de noite, para colocar o pão na nossa mesa, para pagar o aluguel, para ver se a gente conseguia comprar uma casa, para ver se a gente tinha dinheiro para isso, para aquilo, mas a prostituição não parava. Eu dizia, eu brigava, eu levantava faca. Foi um relacionamento tão abusivo, foi um relacionamento tão perturbador. Eu lembro como se fosse hoje tudo que eu passei lá atrás. Os meus filhos vivenciavam aquilo o tempo todo. O tempo todo, meus filhos vivenciavam brigas, ele querendo me bater, eu batia nele, eu que derramava panelas de comida no chão para não dar para ele. Eram as brigas, ele quebrando tudo dentro de casa quando estava bêbado, quando estava com raiva. E ele quebrava tudo, massacrava os nossos filhos, colocava os nossos filhos para trabalhar. Eu lembro como se fosse hoje o meu filho muito magrinho, aos 7 anos. Ele já colocava o menino para carregar carroças e carroças pesadas. Eu ficava olhando e eu dizia: por que eu não escutei a minha mãe? Por que eu não procurei casar com outro homem? Igreja, e o sofrimento foi no decorrer de todos os dias. E nenhum momento, se você me perguntar, qual foi o momento que você foi feliz, Raimunda? Não teve.
Não teve. Então, quando a missionária ela fala que o adultério as pessoas não têm paz, conviver com homem divorciado a pessoa não tem paz, conviver com mulher divorciada a pessoa não tem paz, eu desconheço também. Eu convivi com um homem que estava ali, casado com a mulher dele, com a primeira mulher, e eu não tive paz. Eu não tive paz em nenhum momento. Era uma inconstância, era uma perturbação, era briga, era prostituição, todo tipo de prostituição, todo tipo de humilhação, de vergonha, de abandono. Nós passamos. Eu e os meus filhos passamos. Então eu trabalhei muito, me esforcei muito para a gente ter alguma coisa na vida e nós não conseguimos ter nada. O meu sonho era comprar um carrinho, nunca consegui. Quando eu estava perto de comprar esse carro, aparecia alguma coisa e ele gastava o dinheiro. O meu sonho era ter uma casa própria, sair do aluguel, nunca consegui. Quando eu pensava que eu ia conseguir, ele gastava o dinheiro. Vinha ele com um novo empreendimento. Nós temos que colocar uma lanchonete. Nós temos que colocar isso, cheio de sonhos. Mas Deus não abençoava em nada. Deus não abençoava em nada. E eu aguentei por 33 anos. Por 33 anos eu aguentei esse sofrimento. Quando todos os meus filhos cresceram, casaram, foram embora. Eu fiquei sozinha em uma casa. Só que ele continuava na mesma mentira, viciado em jogo, viciado em pornografia, viciado na bebida, chegando em casa gritando. Eu cansei de lutar contra Deus. E eu aceitei o projeto do Senhor na minha vida e eu me separei daquele homem. Depois de 33 anos, eu me separei daquele homem. Na igreja, a primeira coisa que ele fez foi correr para os braços da primeira esposa, aquela dita cuja que ele era casado no civil. Ele foi para lá, ficou com ela, viveu um bom tempo, acho que uns 5, 6 meses. Depois ele adoeceu e veio a óbito, tá, igreja? Mas foi a primeira coisa que ele fez. Quando eu contei isso para a missionária, ela disse que teve a visão, como se o homem que está, no adultério, quando você termina com ele corre como um pássaro, sai de dentro de uma gaiola e vai para onde ele quer ir. E foi o que aconteceu. Quando eu terminei com esse homem, que eu chamava de esposo, ele correu para os braços daquela mulher e morreu nos braços dela, igreja. Olha como é que Deus faz. Olha como é que Deus faz. Nesse tempo aqui, eu estava com uns 50 anos, 51 mais ou menos. E eu fiquei desesperada, porque o homem tinha saído de dentro de casa. Eu dizia, mas como é que vai ser? Como é que eu vou sustentar, essa casa? Como é que eu vou comprar as minhas coisas? E se um filho meu precisar de alguma coisa? Mesmo os meus filhos casados, eu tinha essa preocupação, veio um tormento sobre mim. E foi um período que eu conheci a missionária e ela falou, mas vem cá, você sempre não sustentou a casa? Você sempre não foi o provedor do lar? Pelo que você está me contando, esse homem mal colocava comida dentro de casa. O dinheiro dele era só para o vício do jogo, para a bebida e para a prostituição. Aí foi quando a ficha caiu e eu comecei a perceber que realmente era só tormento. Porque agora nem criança, criancinha de colo, bebezinho, eu não tinha. Então os custos não seria algo tão grande para mim me desesperar. Eu tinha apenas que conseguir o dinheiro para pagar o aluguel, eu tinha que conseguir o dinheiro para pagar uma água, uma energia, comprar um gás e alguns alimentos. E os meus filhos também todos já estavam trabalhando. Então assim, saiu. O peso, a condenação que eu tinha que voltar para aquele homem saiu quando veio essa palavra fecunda. Quando a missionária me alertou que sempre fui eu. Que ele nunca tinha sustentado a nossa casa. E ali, quando veio aquela palavra, eu deixei. E não demorou muito. Com pouco tempo, ele veio a óbito, como eu falei para vocês. Amém? Então eu fiquei um tempo só, voltei para Deus. Fui pedir perdão a Deus. A missionária falava para mim voltar até aquela mulher, pedir perdão. Mas aí eu dizia, mas missionária, por que eu tenho que pedir perdão para aquela mulher? Missionária, eu nunca atrapalhei a relação deles, eu nunca tive nada. Mas tem que voltar, filha. Você pode até não ter destruído o lar, mas você foi impedimento para esse homem não voltar para casa. Você estava ali no meio, não é sobre destruir o lar. Destruir o lar tem um peso, tudo bem, um peso dobrado. Mas eu estou falando de uma pessoa que foi pedra.
A pedra que não deixava aquele homem voltar para casa. Você foi um motivo, foi a Dalila para aquele homem não voltar para casa. Então você precisa voltar, você precisa ir lá, você precisa pedir perdão, porque eu tenho certeza que aquela mulher está esperando, porque ela sofreu. Ela sofreu quando viu o marido dela seguindo a vida com você, tendo filhos com você. Ela sofreu. Então eu fui falar com aquela mulher. Estava com 2, 3 meses que ele tinha morrido, e quando eu cheguei, ela já uma senhora de mais idade do que eu estava com 50 e poucos anos, e ela estava entre ali uns 76 para 80 anos, mais ou menos isso. E quando eu cheguei, olha, quero te pedir perdão, eu sei que eu não fui o pivô, né, da separação, eu sei que eu não atrapalhei vocês, mas eu sou acompanhada por uma missionária e ela disse que eu tenho dívida no mundo espiritual porque eu fui a pedra que impediu dele voltar para casa. E quando eu contei tudo, a igreja que eu tinha passado, toda a prostituição, que ele me bateu, que ele fez isso com os meus filhos e tudo, a mulher, ela se levantou da cadeirinha que ela estava sentada, levantou as 2 mãos para o céu, e aquela mulher começou a falar assim: aleluia, aleluia, glorificado seja o Altíssimo, glorificado seja o Altíssimo que me deu livramento. Aí ela se abaixa, porque ela já não conseguia ficar muito tempo em pé, e ela se senta, segura nas minhas 2 mãos, eu estava sentada numa poltronazinha perto da cadeira dela, ela segura nas minhas 2 mãos, e ela diz assim: minha filha, essa cruz era para mim. Quem ia passar por tudo isso era eu. Só que eu sou serva do Deus Altíssimo. E o Senhor me deu livramento. O Senhor me deu livramento. E foi você que passou por tudo isso. Mas eu orava a Deus. Quando o homem estiver preparado para voltar, ele volta. E foi dito e feito, minha filha. Quando ele voltou para dentro dessa casa, ele se arrependeu, ele aceitou Jesus, e ele foi o esposo que sempre eu orei. Foi pouco tempo, mas foram os melhores 7 meses da nossa vida. Foram os melhores 7 meses da nossa vida, como pai, como marido, como servo de Deus, como provedor do lar. Ele foi o melhor homem. Eu posso bater. Hoje eu posso bater no peito para dizer: o meu Deus ouviu as minhas orações. O meu Deus ouviu as minhas orações. Ela segurou firme nas minhas mãos e ela disse assim: olha, eu te perdoo. Eu te perdoo, senti muita raiva de você, quero que você me perdoe também, porque eu gerei muito ódio, eu tinha muito ódio de você. Eu tive muito ódio quando você engravidou de cada filho. Então eu delibero uma palavra de perdão também na vida dos seus filhos, porque eu era uma mulher da igreja, mas convertida não. Eu lutei todos os dias para me ser melhor. Ainda estou lutando, e eu creio que o Senhor, antes de eu morrer, Ele vai me dar um coração puro, um coração limpo, sem mágoas. Mas eu tenho matado a velha criatura todos os dias. Eu tenho matado essa raiva que tem dentro de mim, esse ódio que tem dentro de mim. Igreja, quando eu vi aquela mulher assim, sabe, contando tudo pra mim com tanta clareza, eu senti um negócio preto assim subindo, indo embora, sabe? Parecia que tinha uma sombra preta na vida dela indo embora. E aquela mulher parece que tomou assim uma porção de bálsamo do nosso Deus. O semblante dela mudava, as mãos dela, as mãos daquela mulher ficou quente. Sabe quando a mão tá quente e o corpo dela vibrava como se ela estivesse falando em línguas? Sabe quando você está tocando alguém que a pessoa está falando em línguas e a presença do Espírito Santo é tão grande que o corpo da pessoa às vezes não suporta? É por isso que a pessoa pula tanto, dança tanto. Então era assim que eu me sentia. Era só eu e ela naquela casa. O filho dela também já era casado, já era um senhor. E ali ela falando, foi deliberando perdão para os meus filhos. E o que é mais incrível de tudo, que a vida dos meus filhos também mudaram. Na hora que ela deliberou o perdão, na hora que ela liberou o perdão, a vida dos meus filhos mudaram. Um tempo depois, um filho meu chegou e disse: mãe, eu consegui um emprego. A minha filha disse: mãe, o meu marido está mudando. Mãe, isso vai... Os meus filhos, todos filhos de adultério. Precisava de uma palavra de perdão. Precisava de uma palavra de libertação. E foi aquela mulher. Foi aquela mulher que liberou o perdão.
Toda a maldição que ela tinha lançado, todas as pragas, ela liberou. Ai, igreja, olha que coisa poderosa. E eu me senti em paz como eu nunca tinha sentido antes. Foi o maior presente que a missionária podia me dar. Eu nunca vou ter como ganhar um presente maior do que esse, do que voltar no passado e consertar. Quando a missionária falava isso no giro de 360, eu falava, eu voltar no passado para pedir perdão? Eu não tenho nada para pedir perdão. Olha o quanto que eu era cega. Eu não destruí casamento de ninguém, mas na hora certa, o Senhor quebrantou meu coração, me deu força. É na hora certa, tá, igreja? Não é você sair por aí pedindo perdão, não, é na hora certa. O Senhor, Ele prepara. Nós ficamos orando por dias. A missionária também orou pelo coração daquela mulher, que ela aceitasse o meu perdão, que ela me recebesse como Cristo recebe, de braços abertos. Ou seja, igreja, foi todo um preparo para mim poder ir lá, tá? Então, essa direção que a missionária me deu não é para você ir aí em qualquer lugar, tem um momento. Você tem que jejuar, você tem que se preparar, tem que se blindar, tem que pedir o Espírito Santo para visitar o coração da outra pessoa. Aí sim, depois você chega no físico e pede perdão. Primeiro tem que ser gerado no mundo espiritual. Lembra? Tudo se gera primeiro no mundo espiritual, para que se materialize, tá bom? Igreja, e aí o que foi que aconteceu? Eu saí daquela casa cheia de paz, comecei a me congregar numa igreja. Eu dizia assim, Deus me livre de ser crente malditos do inferno. Todo crente é trapaceiro, nenhum crente presta. Ah, crente velho do inferno. Era assim, igreja. Como eu vivia no sofrimento, como eu estava sempre em sofrimento, as minhas palavras também eram de sofrimento. E eu chamava mais sofrimento para a minha vida. Mais maldição, eu praguejava a vida dos meus filhos. Eu era um caso perdido. Um caso perdido. E eu fui para a igreja. Nessa igreja, o pastor tentou me apresentar um homem divorciado. E como é que uma pessoa sarada faz? Eu saí logo, foi da igreja, bloqueei aquele pastor, queria até mudar de endereço. De imediato eu fui falar com a minha filha e eu disse, filha, se aquele pastor ficar levando a minha casa, aquele homem divorciado, eu quero que você encontre um lugar para mim. Vai pesquisando aí, porque eu tô sentindo que aquele homem vai me perseguir. E se ele me perseguir, eu não quero não. Eu vou me mudar de casa, eu vou sumir. Naquela igreja eu não piso nunca mais. Igreja, olha a diferença. Olha a diferença de quem teme a Deus, quem conhece os princípios do Senhor. Olha a diferença daqueles que sabem que o adultério tem suas consequências. Essa mulher agora estava blindada, porque ela conhecia, não iria mais perecer, porque aquele que conhece não perece. Amém? E eu só sei, igreja, que eu orei, mas Deus foi muito bom. Deus não deixou aquele homem ir na minha casa. Deus não deixou o pastor ir lá me perturbar. Sabe por quê? Porque o Senhor sabia. O Senhor sabia que eu não precisava mais passar por isso, porque eu já estava liberta. Eu não precisava mais passar pela prova da tentação, porque verdadeiramente eu estava liberta. Eu estava disposta a viver sozinha aos 50 anos. Olha que eu nunca conheci o amor. Dos 17 anos eu pulei para esse relacionamento abusivo. Agora aos 50 e poucos anos eu estava livre para viver um novo amor. Você acha que eu ia me relacionar como divorciado para me passar tudo de novo? Não, eu tinha aprendido. Então eu fiquei esperando no Senhor. E levou um pouquinho de tempo. Levou 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses e aparecendo um homem divorciado. O sogro da minha filha, divorciado. O amigo do meu filho, divorciado. E eu dizia, não é esse. E eles tentando, mas mãe, a senhora tem que fazer sua vida, não tem nada disso. O pai era divorciado e eu dizia, os meus filhos precisam se converter, Deus. Os meus filhos precisam se converter.
Aí a missionária disse, então o que você está esperando? Ora por eles. Eu peguei um caderninho de oração, eu colocava o nome dos meus filhos, do jeito que a missionária ensina, e eu ficava lá, vai se converter, marca o encontro, fala, pai, fala. E para a honra e para a glória do Senhor Jesus, de 4 filhos, 2 já se converteram. 2 já se converteram. Até o prezado momento desse testemunho, 2 já se converteram. Mas eu creio que os meus filhos, outros 2 também se converterão. Eu creio. E eu fiquei fugindo, igreja. Eu fugia, eu não queria assunto, eu não queria saber. Eu evitava de ir na casa dos meus filhos para não ouvir os conselhos que vêm, né, da parte de Satanás. E eles emprestam a boca, igreja, não tem isso não. Pode ser um pastor, pode ser quem for, pode ser uma menina boa, pode ser um moço bom, mas quando Satanás quer usar a boca, Satanás vai lá e usa. Se a pessoa não estiver blindado, usa mesmo, Satanás usa. E os meus filhos, Satanás usava o tempo todo. O tempo todo Satanás usava. Eu tinha que refazer minha vida, mas só aparecia homem divorciado. Não aparecia nenhum solteiro, nem viúvo. E eu dizia assim, eu quero viúvo, Senhor, quero viúvo, Pai. E Deus, Ele não apresenta pessoas, né? Ele apresenta propósitos. E foi assim que aconteceu. Um dia eu estava indo para o supermercado e quando eu cheguei, ia para pegar um carrinho, um senhor também tentou pegar o carrinho e eu fiquei como um adolescente, não vou nem mentir. Eu fiquei como adolescente, ele também como adolescente e eu só queria ficar na mesma prateleira que ele. E eu também percebi que na parte das frutas ali, ele estava meio que me perseguindo também. Igreja, como é bom começar uma coisa certa, né? Como é bom, a gente sente. E foi a minha primeira pergunta, como a missionária instrui, né? A sua primeira pergunta não é o nome, é qual estado civil que o senhor é. E eu lembro como se fosse hoje, ele chegou e ele disse assim, vai fazer as compras para sua família? Aí eu falei para ele claramente assim, então, eu não tenho esposo, vivi um tempo com um homem, mas ele já morreu, ele voltou para falei logo à igreja, ele voltou para ex-esposa dele e ele já morreu, foi o único homem da minha vida, né? Tinha que também dar uma valorizada no meu passe. E os meus 4 filhos já estão grandes, são casados, são 2 meninas e 2 meninos. E ele disse, olha, eu também sou viúvo e eu tenho 2 filhos, não tive nenhuma filha. Aí a gente ficou conversando, ele morava ao lado contrário da minha cidade, eu fiz as minhas compras e voltei para minha casa, ele voltou para a casa dele. E eu só queria ficar perto daquele homem, sabe? E quando Deus, Ele quer te apresentar a propósito, o nosso Deus, Ele apresenta. E naquele dia a minha vizinha disse, olha, sempre eu lhe convido para ir na minha igreja, mas você nunca vai. Diz que a igreja Deus e Amor é uma igreja pesada, que é uma igreja que cobra muito, que exige isso, mas eu queria tanto que você fosse na minha igreja, mas tanto. E naquele dia eu senti, o meu coração se inclinou para ir. E eu fui. E quando eu chego, o que é que acontece? Quando eu olho assim para o lado dos homens, né? Eu não sei como é a igreja de vocês, mas a minha aqui, a gente senta, os homens sentam de um lado e as mulheres sentam de outro lado. Mesmo que sejam casados, né? Mesmo que sejam namorados, mas tem um lado dos homens e o lado das mulheres. E quando eu olhei, eu vejo aquele homem todo bem vestidinho, parecendo um pastor, todo arrumadinho, com aquela roupinha assim de crente, sabe? Eu olhei assim, eu digo, Jesus, eu não acredito. Igreja, se eu tivesse aceito o convite da irmã para ir para Deus e Amor, desde o início, quando meu esposo morreu, eu já tinha conhecido meu esposo há 1 ano atrás. Isso mesmo, há 1 ano atrás. Eu fiquei sofrendo, mas Deus, quando é que vai chegar um homem para mim? Eu nunca conheci o amor, será que eu não vou conhecer o amor? Quero amar, eu quero amar de verdade, eu quero ser amado, eu quero viver novas coisas, eu quero que o Senhor faça nova todas as coisas. E igreja, e foi assim. E foi assim, quando eu vi aquele homem, a gente começou a namorar, né? Orar, que não é aquele namoro da atualidade, né? Nós ficamos ali orando. Depois ele já foi me pedindo em casamento, noivamos. Os meus filhos se apaixonaram por ele.
Ah, José Alves, meu Deus do céu, presente de Deus. E eu só sei que foi lindo. Eu fui morar na casa dele, porque ele tinha uma casa, eu morava de aluguel. A casa dele também muito aconchegante, uma casa simples, mas arrumadinha. Sabe aqueles homens que sabem ajeitar uma tomada, que sabem colocar isso no lugar, que sabem ajeitar um encanamento. Então assim, era um homem muito prendado, muito bonito. Formávamos um casal perfeito. E eu aceitei Jesus, né? E nós estávamos indo para a igreja sempre. Então, assim, a nossa felicidade contagiava qualquer um, sabe? Mas, é como a missionária diz, que o que a gente planta, a gente colhe. Mesmo eu indo pedir perdão para aquela senhora, mesmo sentindo a paz que eu estava sentindo, mesmo indo para o altar do Senhor, chega a conta, igreja, a conta chega. Não importa, a conta chega, você precisa passar. E lembra a minha amiga que me levou para a igreja? Então, ela era uma solteirona, nunca tinha casado. Mas aquele homem não era para ela, só que ela não entendeu isso. Então, talvez ela já tinha um amor por ele, eu não sabia, né? Eu não sei. Mas depois que nos casamos, ela parou de falar comigo. Ela gritou várias vezes, sem nenhum motivo. Sabe quando você chega e diz assim: oi, você tá bem? A paz do Senhor Jesus? E a pessoa grita: eu só quero que você saia perto de mim, sua traíra. E eu não entendi a igreja. Eu não entendi o que ela tá falando. Eu traí ela em quê? Eu ficava assim confusa. E ao mesmo tempo medo. Eu ligava para a missionária, minha amiga que me levou para a igreja, me chama de traíra. Mas eu nunca traí. O que eu traí essa mulher? E foi quando a missionária, disse: e esse homem? Esse homem que você casou? Não era nada dela, paquera? Será que ela não guardava um sentimento por ele? Então, eu fui até a casa daquela minha ex-amiga e eu fui conversar. E ela abriu o jogo. Ela disse: olha, eu sempre amei aquele homem. Eu amava aquele homem desde o momento que ele ainda estava com a esposa. Antes da esposa dele morrer, eu já amava. A esposa dele morre, você já vai entrando na história, já vai ficando sem nem me perguntar. Aí eu olhei para o céu e disse: Deus, eu estou com dívida diante de ti. Eu estou com dívida, Pai. Eu não aceito ter entrado no meio de duas pessoas novamente. E aí eu chorei, igreja, eu chorei. E aí Deus dizia assim: liga para a missionária, sabe? Uma sensação assim, uma vontade. Parecia que ela ia me esclarecer alguma coisa que eu não estava conseguindo ver. É porque a pessoa precisa também ter a mente espiritual aberta, né? Nós sabemos que a missionária, ela tem muito disso. Ela consegue ver pelo ângulo de Jesus que a gente não consegue ver. Então eu liguei para a missionária, pelo amor de Deus, eu entrei de novo. A senhora mandou ir lá falar com aquela mulher. Ela disse que amava aquele homem até mesmo antes da esposa dele morrer. Quando a mulher ainda era viva, ela já amava aquele homem. E agora que ele ficou viúvo, eu me intrometi. Como é que pode? Na hora que eu falei isso, a missionária: ei, para! Por que você está chorando? Por que você está se condenando? A condenação vem de Satanás. Fica tranquila, porque esse relacionamento é seu. Esse relacionamento, esse casamento, esse homem é seu. Foi o Senhor que preparou para ti. Foi o Senhor que preparou para ti, mulher. Igreja, a missionária conseguiu ver o que eu não estava vendo. Olha o que aconteceu. Aquela mulher, ela tinha se interessado por aquele homem enquanto a esposa estava viva. E eu não escutei isso. Eu fiquei tão atormentada, no medo de estar fazendo alguma coisa errada, que eu não escutei as palavras dela. Ela se apaixonou pelo homem enquanto ele era casado. E o que a Bíblia diz? Não cobiça a mulher do teu próximo. Não cobiça o homem, da tua próxima. Não cobiça. Ai daquele que olhar com olhar de desejo para alguém casado. E aquela mulher, ela olhou, aquela mulher cobiçou, aquela mulher desejou, imaginou, idealizou por muito tempo. E quando a moça lá morreu, quando a esposa do José Alves morreu, ela já estava contando que seria dela. Mas o Senhor não se agradou do coração dela. O Senhor viu que o coração dela era o quê? Sujo.
O Senhor viu que o coração dela era sujo. Então a missionária pediu o telefone. A missionária disse: eu quero o telefone da sua amiga e eu quero falar com ela. Ah, igreja, a missionária nunca me contou sobre essa história, mas foi avisado para ela. Foi avisado que eu não tinha culpa. Foi avisado que ela não podia ter desejado. No que ela desejou, o que foi que aconteceu? Ela foi alimentando esse desejo, ela perdeu a bênção. Aquele homem talvez fosse para ela, mas no que ela desejou, ela perdeu a bênção. Ela não fugiu, ela se deitou na lama do adultério. Ela mesma, ela não tendo nada com ele, só em olhar já adulteras. É, sim, a palavra do Senhor diz: só em você olhar e cobiçar, você já adulterou. Por isso que não é o adultério que separa um casal, porque só em olhar para Deus já é adultério. Aí o homem diz: ah, mas se adulterou pode casar com outro, mas só em olhar já é adultério. Detalhe, é assim que o Senhor vê. Só em você desejar o marido alheio é adultério. E se você desejava de imediato, você tem que repreender, pedir ajuda a Deus para eliminar, que esse pensamento seja repreendido, que ele nunca mais volte, esse pensamento nunca mais volte. Você tem que orar com muito fervor. Eu não aceito esse pensamento. O marido da minha irmã, eu não quero, eu não aceito. Eu não vou sentir esse desejo, não vou cobiçar maridos alheios. Eu creio, eu declaro em nome do Senhor Jesus. A pessoa que tem essa posição como a de José, que fugiu do adultério, ela vai ser blindada por Deus e ela não vai cair nesse mal de cobiçar maridos alheios. Mas quem faz como Davi, que fica ocioso, contemplando o adultério, maridos alheios, mulheres alheias, vão cair no adultério e vão ser cobrados por eles. Então a missionária diz que conversou com essa mulher e ela não guardou nada que a missionária falou. E ela continuou desejando o meu esposo. Só que agora ela começou a frequentar outro lugar. Ela não era mais da igreja. Aquela mulher, ela saiu da igreja e foi para o terreiro de macumba. Ah, igreja, a nossa vida do nada começou a virar um tormento. Aí você diz: mas você tinha brecha? Porque macumba só pega se você tiver brecha. Eu não tinha brecha. Meu marido também não tinha brecha. Nós éramos casados, íamos para a igreja, fazia tudo direitinho, dizimista fiel. Então assim, não tinha por que o devorador entrar e devorar a nossa casa. Só que eu tinha uma dívida do passado, lembra? E eu precisava suportar. O meu amor precisava ser maior do que qualquer traição, do que qualquer adultério. Eu precisava pagar o preço do amor, do sacrifício pelo amor, do amor incondicional. Amém? E meu esposo, ele começou a ficar agressivo, chato, brigava comigo por tudo e começou a vir o reflexo do que eu tinha vivido com aquele primeiro homem lá atrás. Eu comecei a ter os reflexos, eu comecei a cair em depressão, eu fiquei muito triste, não queria mais ir para a igreja, amedrontada. E o meu esposo chegou para mim no meio de tudo isso, disse que estava indo embora para viver com essa tal de Leila. Ah, igreja, como o meu coração adoeceu naquele dia, como eu fiquei triste com Deus. E a missionária dizia: mas você não sabia que ia vir alguma coisa? Então, se segura em Deus, viva o processo, se guarde. Ora, porque o teu esposo precisa de libertação. O teu esposo precisa de libertação. E ora por essa Leila, como você oraria por você. Lembre-se que você já passou por isso. Lembre-se que os pensamentos que vinham, lembre-se o quanto que você era triste, o quanto que você sofreu. O seu esposo jamais vai ser com ela como ele é com você. Ela está lá por obra de macumba, pela mão de Satanás, não é pela mão de Deus. Eles não têm paz. Lembra que você nunca teve paz? Eles também não vão ter, eles não têm essa paz. Eles não têm paz, filhinha. Quanto mais a missionária falava, mais eu queria me segurar nas mãos de Deus. Mas era uma moleza, era uma inconstância que eu não conseguia. Eu só conseguia orar no dia que a missionária me ligava. No dia que ela me ligava, eu conseguia orar, era bênção. Mas no dia que ela não podia me ligar, eu não orava. E cada dia foi ficando mais difícil para a missionária me atender, porque o ministério foi crescendo. E eu dizia: Deus, e agora? E foi quando ela me falou assim: olha, o Senhor quer
ter um momento contigo, não é comigo no meio. Ele quer só você e ele. Você precisa se levantar e guerrear pela tua casa. Se o seu filho hoje tivesse um amante, você não ia orar? Se a sua filha hoje abandonasse o marido dela, você não iria orar? Se viesse um câncer, você não iria orar? Então você tem que se levantar, mulher. Você foi levantada por Deus. Você foi levantada por Deus para guerrear. Guerreia porque você sabe que não é assim. O José Alves, ele não é um prostituto, ele é um homem direito, é um homem da casa de Deus. Ele não iria ficar com a macumbeira se não fosse a permissão do Senhor para te tratar de alguma forma. Então se levanta, seja forte, seja corajosa. Igreja, eu me levanto. Eu fui até o trabalho da minha filha e eu disse: filha, imprima aqui para mim. Tira aqui uma cópia para mim. A minha filha tirou uma cópia da certidão de casamento. Eu pedi para a minha filha também tirar uma cópia da foto daquela mulher. Eu passei numa loja, peguei os azeites de libertação, fui comprando todos os azeites extra virgem, o melhor que tinha. Nem dinheiro para isso eu tinha, mas eu não queria saber não. Eu só queria um azeite à altura, tinha que ser da fruta, tinha que ser o puro. Peguei aquele azeite extra virgem e liguei para a missionária. Missionária, eu sei que a senhora é muito ocupada, mas consagra aqui esse azeite comigo, por favor, de libertação. Onde esse azeite for derramado, tem que queimar. Tem que queimar, tem que queimar, tem que queimar. Igreja, nós consagramos aquele azeite depois de 24 horas de jejum. Jejum total, 24 horas. Agora imagina como foi que desceu o fogo do Senhor naquele azeite. Eu pegava a foto daquela mulher, eu dizia assim: ela vai com a macumba e eu vou com o azeite do Senhor, com o sangue de Jesus. Eu vou pelo poderoso nome de Jesus. Pai, vai por mim, vai por mim. Igreja, eu não sabia que era assim que eu orava. Eu vi a missionária orando, as libertações, eu acompanhei sempre as orações dela, mas muitas coisas eu vi que era o próprio Deus que me direcionava. E o Senhor não queria que eu repetisse tudo que a missionária falava. Lógico, nós temos a direção, né? Nós temos ali, olha, mais ou menos assim, nós temos as palavras de fogo, mas era do próprio Deus que direcionava as minhas palavras. Era o Deus de Israel que direcionava. E foi a coisa mais linda. Foi a coisa mais linda ver a libertação do meu esposo acontecendo. A libertação daquela amante. Eu pegava a foto dela, derramava azeite. E eu derramava muito, sabe? Colocava aquela foto em uma vasilhinha e derramava o azeite por cima. Eu dizia: vai ser liberta. Você quer servir a Satanás, mas você vai servir a Deus. O Senhor já pagou pela tua vida com sangue precioso. O Senhor está indo para te resgatar. Ele vai deixar as 99, ele vai te resgatar. Você vai sair desse sepulcro. Você vai me perdoar porque eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, a culpa foi sua. Você vai entender o que a missionária te disse. Igreja, eu orei 3 anos posicionada, orando por essa amante. Quanto mais eu orava, mais o meu esposo se tornava o cachorrinho dela. Era assim que eu dizia para a missionária: ele está lá, parecendo um cachorrinho, vai para onde ela quer, faz o que ela quer. Era assim que eu vi o meu esposo, igreja, sendo o cachorrinho daquela mulher. E aquela mulher avarenta, por cima da carne seca, se achando o máximo, porque agora tinha casado. Meu esposo se separou de mim, viu, igreja? Meu esposo pediu o divórcio. Igreja, como foi triste. Em tão pouco tempo a gente se divorcia, não chegamos nem um ano. E quando aquela mulher, eu vi o casamento deles, uma festa maior do que a minha, o vestido de noiva melhor do que o meu, e ela postando foto na internet e tudo. Deus me prometeu, Deus me deu, era uma coisa assim que ela usava, sabe? E eu ficava olhando para aquilo, eu dizia: Deus, será que eu estou louca? Será que eu não deveria deixar para essa mulher, já que ela nunca foi casada, já que ela não tem filho, já que ela não tem nada na vida, ela é uma solteiruna, eu acho que eu devo deixar. E Deus, para. Deus, ele falava assim: para de coabitar com o pecado, para de lambuzar-se no pecado, para. Igreja, eu voltava para o prumo, eu voltava para o rumo, eu voltava para a orientação de Deus e eu guerreava. Quanto mais a gente guerreia, mais Satanás se levanta com força. Mas o melhor de tudo, que Satanás, ele não tem força para resistir. Então é você que tem que resistir, é você que tem que permanecer. Então, depois de ter passado pelo divórcio, depois de ver eles crescendo, viajando, eles receberam tudo
Tudo que Satanás dá com as duas mãos, eles receberam. A mulher, ela prosperou, ele também prosperou, viajaram, aparentemente estava bem, ela estava muito mais bonita, ele também, ela engravidou, igreja, era o sonho dela. Eu dizia: Deus, por que, Pai? Por que o Senhor vai permitir um filho? Eu não tenho um filho com ele, Pai. Por que o Senhor vai permitir? Essa mulher sempre vai ficar. Essa mulher sempre vai ficar, Pai, no meio, no nosso meio. Como é que o Senhor, Paizinho, como é que o Senhor vai resolver essa bagunça? Como é que o Senhor vai resolver essa bagunça que Satanás tem derramado sobre a minha casa? Eu era tão triste. A missionária dizia: se levanta porque a tua tristeza é alimento para Satanás. Se levanta, se cura, você precisa se curar. Você não pode sofrer desse jeito, você tem que ser mais forte do que o sofrimento. Se levanta, se levanta, se levanta. E eu tentando, sabe, eu tentava e vinha um sofrimento, eu tentava, vinha mais sofrimento e os dias eram vazios e começou a aparecer homem casado mesmo, não era divorciado, mas casado para me atentar. E a missionária dizia: foge daí, saia do emprego, para de trabalhar, fuja desse endereço, fuja como José fugiu. Se necessário for, deixa a capa para trás, mas vai embora, saia desse meio, saia, fuja, perca o que for para perder, mas não perca a tua salvação, mulher. Você está na berlinda, você está na provação. Não caia nas armadilhas de Satanás. Se segure com Deus. Se segure com Deus. E nesse se segura com Deus. E eu ficava sempre fazendo giro de 360, sabe? Eu me perguntava assim: como é que eu estou como mãe? Como é que eu estou como avó, que agora já era avó? Como é que eu estou como perdoadora? Eu perdoei o meu marido, eu entendo o que está acontecendo com ele. Eu perdoei os meus filhos, eu perdoei essa amante. E eu ficava sempre passeando em todas as áreas da minha vida. Eu estou me cuidando? Igreja, quando chegou na parte dos cuidados, eu vi que eu não estava me cuidando. Eu não tinha mais as 3 refeições. Eu fugia das refeições. Eu não me cuidava mais, eu não cuidava da minha casa. Eu estava entregue mesmo assim para o sofrimento. E é muito, mas é muita verdade aquilo que a missionária diz, que o sofrimento é alimento para Satanás. Se ele souber que ali é o seu fim, ele vai permanecer ali para lhe destruir. Então a missionária disse: você precisa você precisa voltar a trabalhar, você precisa voltar a se alimentar, fazer uma caminhada. Não precisa ter dinheiro, não é sobre fazer exercícios em uma academia com aparelhos caros, não, mas é sobre praticar pelo menos um exercício durante o dia. Então vai fazer uma caminhada. Igreja. E num desses dias, enquanto eu caminhava, eu vi um homem caminhando na minha frente. Eu achei tão parecido com José Alves. Eu olhei assim, eu falei: Jesus, será que é ele? E eu acelerei um pouquinho assim o passo. E eu fui chegando, o meu corpo sentiu que era. Ele olhou para trás. Ele diz: você também caminha por aqui? Igreja, totalmente em paz. Sabe um homem que estava em paz? Eu disse: eu comecei, tá com 3 dias. Aí ele: eu já caminho aqui, já vai fazer 1 ano. E eu falei: que coisa boa. Aí ele: eu não tô bem de saúde não. Tudo que eu como eu passo mal. Eu estou indo no médico. E nós fomos conversando. E de um assunto de doença, passamos para outro assunto. Passamos para o assunto Deus. Até que nós chegamos no assunto Leila. E ele mesmo disse com a boca dele, sabe? Eu não amo mais você. Eu não quero mais você. Eu nunca mais vou voltar para você. Mas eu não estou bem com a Leila. E quando eu terminar com ela, que eu creio que a gente vai se separar, eu vou procurar outra mulher. Igreja... Eu liguei para a missionária desesperada, chorando. Eu falei tudo isso para a missionária e a missionária só fez uma pergunta: o seu esposo está na igreja? Não, está não. Quando a gente falou da parte da igreja, ele falou que religião era besteira, que a pessoa não precisava estar todo o tempo na igreja para ser de Deus, que não tem problema a pessoa beber uma cervejinha, que ele era muito arcaico com essas coisas do Senhor, mas que agora ele está super atualizado, renovou a fé dele em Cristo. E ela me perguntou assim: filha, essas palavras que ele disse
veio da boca de Deus ou da boca de Satanás? Com certeza da boca de Satanás, né, missionária? Com certeza da boca de Satanás. E você acha que quando ele falou que não volta para você, que não ama você, de jeito algum vai voltar para você, que quando terminar com a Leila, vai procurar outra mulher, você acha que foi ele? Missionária! Eu fiquei espantado, gente. É verdade. Se ele mentiu com relação à religião, lógico que ainda era Satanás ali mentindo com relação ao nosso casamento. Aí ela disse, inverta a frase que ele diz. E quando eu inverti a frase, sabe como foi que ficou, igreja? Isso aqui é poderoso demais. Aprenda a inverter os pensamentos negativos e você vai receber o alimento que você precisa para o seu dia a dia. Inverta. Tá? Inverta. E aí eu vi o que ele tinha dito, né? Que eu vou terminar com a Leila, mas eu não quero mais nenhuma outra mulher, não. Eu só quero você. Aprenda a dar essa lapada na cara de Satanás. Eu aprendi com a missionária. Aprenda a inverter os pensamentos negativos. Aprenda, inverta os pensamentos negativos, mulher. Aprenda, inverta os pensamentos negativos. Inverta. Começa a inverter agora esses pensamentos negativos e você vai ver a graça do Senhor descendo sobre a sua casa, sobre a sua vida. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Pai, que mover é esse? Que poder é esse? Que presença é essa? Sinta o poder do Senhor agora. Sinta o poder do Senhor te envolvendo. Sinta o poder do Senhor invertendo os pensamentos negativos. Sinta, porque o Senhor está invertendo. O Senhor está invertendo. O que era para você perder, você vai ganhar. O que era para ficar nas mãos de Satanás, o Senhor vai lhe devolver. Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Aleluia! Sinta o Senhor agora te ajudando a inverter os pensamentos negativos. Tem que nascer um novo modo de pensar. Tem que nascer um novo modo de pensar. Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Louvado seja nosso Deus para todos sempre. Amém e amém. Igreja, como é bom, não é? Adorar o Senhor. Você tem um hábito de adorar o nosso Deus? Eu espero que sim. Eita glória! Mas voltando para o testemunho, olha só o que acontece. E aquele homem conversou comigo. Foi uma conversa linda, porque eu aprendi a inverter os pensamentos, né? As vozes de Satanás, eu inverti ao meu favor. Igreja, e ali passamos a caminhar todas as tardes. Todas as tardes nós estávamos caminhando. Todas as tardes. O Senhor estava reconstruindo os nossos elos de marido e mulher. Em uma dessas tardes, a Leila, ela foi para o hospital. Lembra que eu contei para vocês que ela estava grávida? E ela foi para o hospital, igreja. E eu tinha medo de pensar isso com Deus, mas eu sempre pensava, Deus, você não vai deixar o filho nascer, não é? E Deus deixou, igreja. Deus deixou aquela criança nascer. Deus deixou. E eu fiquei tão triste, eu dizia, Deus, essa mulher vai ter esse elo, ele não vai conseguir deixar o filhinho dele para voltar para casa, não vai conseguir, Senhor, ele não vai conseguir, Senhor, conseguir. Igreja, oh Jesus, como foi difícil. Eu não desejava a morte, igreja, mas eu também não aceitava a ideia que eles iam ter essa aliança, esse vínculo, porque nós sabemos que um filho é um vínculo para sempre. Enquanto aquela criança estivesse no nosso meio, como é que a Leila ia desapegar de tudo isso? Como é que ela ia deixar o meu marido? Meu marido era um homem bonito, era um homem trabalhador, era um homem limpinho, um homem cordial, educado, era um homem que sabia se comportar, era um homem falante, era um homem prazeroso de você estar perto, era um homem sim, um homem acolhedor, Ela não ia deixar o meu marido. Eu limitava o tamanho do nosso Deus. Eu achava que por meu marido ser tão bom homem, ela não ia conseguir largar. E
Eu não tinha ideia do poder de Deus. Eu não tinha ideia, então eu limitava. Eu limitava o tamanho do nosso Deus, limitando o tamanho do nosso Deus, achando que era a mulher que tinha que bater retirada, que meu esposo jamais poderia abrir mão dela quando ele fosse liberto, né? Então, o que acontece, igreja? Eles recebem alta, a criança e essa mulher, eles voltam para casa e na própria casa, e essa criança desenvolve uma doença da bactéria, é uma bactéria rara, e aquela criança desenvolveu aquela doença. E foi para o hospital. Ela vivia de hospital, cuidando do bebê, para casa, porque ela queria salvar o bebê a qualquer custo, sabe? Ela dizia, eu tenho que ter mais do que ela, eu tenho que ter mais do que ela. Meu marido disse que sempre ela falou isso, eu tenho que ter mais do que ela. Então é uma disputa muito grande, né, entre a amante e a esposa, e é como Penina. Penina se segurava na ideia que ela tinha mais filhos. E esta mulher também queria se segurar nisso, que ela tinha filhos e eu não. E ela ficou muito tempo entretida, ela ficou muito tempo ocupada, né, se dedicando aos cuidados do filho. E com isso ela já não ia mais nos terreiros de macumba, ela não frequentava mais os terreiros, não renovava mais as macumbas. E o meu esposo cada vez foi ficando mais liberto, porque ela estava muito ocupada com a criança, então ela não tinha tempo de fazer os mantras, as orações, e eu me apeguei em oração nessa época, eu aproveitei e fui para a oração. Era oração de manhã, de tarde, de noite, oração de hora em hora, é um propósito atrás do outro, para manter-se em constância, lendo a palavra, fazendo giro, sempre estava fazendo giro, olhando se eu estava errando, para descobrir se eu tinha dívida no mundo espiritual. Eu descobri que em 2023 eu tinha feito uma campanha, tinha iniciado uma campanha e eu não tinha concluído. Então fui lá, paguei a campanha, fiz os 7 dias, depois ainda fiz mais 7 dias de ação de graça para o nosso Deus. Não tem nada melhor do que você olhar assim, fazer o giro de 360 e você concluir. Eu não tenho mais nada para fazer, o que eu podia, o que estava nas minhas mãos, eu fiz. E igreja, passou alguns meses, a criança não suportou, não conseguiu reagir mediante aquela bactéria, a criança foi a óbito e Deus visitou aquela mulher. Deus visitou aquela mulher no processo. Enquanto a bactéria corroía aquela criança, enquanto aquela bactéria roubava a vida daquela criança, Deus também roubava aquela mulher, tirava aquela mulher das mãos de Satanás, das garras de Satanás. Quando ela voltou com a malinha e com o filho dentro do caixão, a primeira coisa que ela fez foi passar na minha casa e me pedir perdão. Ela disse, olha, tudo que eu fiz na minha vida eu fiz de forma errada. E aquela missionária tinha razão. O que eu queria era que Deus acoitasse o meu adultério, a minha cobiça. Quantas vezes que eu cobicei o marido alheio, mas agora eu entendi. Eu não quero mais isso aqui para mim. Eu jamais vou ficar ou ser feliz com esse homem. Pode pegar, o seu marido é seu. Igreja, o inferno naquela hora desmoronou. O inferno desmoronou naquela hora. Aquela mulher jogou uma bomba no inferno. Aquela mulher soltou uma bomba no inferno naquela hora. Os padrões que estavam sendo quebrados, eu consegui passar. Eu dava tanta glórias a Deus, eu consegui orar por uma amante e ela se libertou. Eu consegui orar por macumbas e macumbas se quebraram. Eu passei num teste, eu caía no chão, igreja, chorando, e eu batia com as 2 mãos assim no chão, sabe? Eu dizia, o meu Deus me deu vitória, vitória diante dessa peleja, diante da peleja, o Senhor me deu vitória. Eu liguei para a missionária e eu disse assim, missionária, escreve aí, vitória diante da peleja. Vitória diante da peleja, vitória diante da peleja, vitória diante da peleja, vitória diante da peleja. E a missionária sem entender o que foi. Jesus ganhou uma alma para ele, foi eu que brotei no mundo espiritual. Eu tenho uma pérola na minha coroa, eu tenho
tem uma pérola na minha coroa, como a senhora disse, luta, conquista essa alma para Jesus, conquista, conquista. E eu consegui, missionária, eu fui aprovada pelo nosso Deus, eu passei, o Senhor me deu vitória, missionária, sem entender nada, mas já estava no eita glória também, eita glória, e foi festa no céu, foi festa na terra, e nós ficamos ali por meia hora, eita glória, o Senhor venceu. Ah, igreja, só quem recebe o milagre sabe o que é o êxtase de estar na presença do Senhor e saber que o Senhor deu vitória na peleja. Diante da peleja, o Senhor deu vitórias. Vitória. Oh, aleluia. Glórias e glórias ao nosso Pai. Aleluia. E eu contei tudo para a missionária, tudo, que aquela mulher, o filhinho dela tinha morrido, mas que o Senhor tinha visitado, que o Senhor tinha mostrado e que ela tinha sido, oh aleluia, constrangida pelo nosso Deus, e ela se arrependeu, e ela estava indo sepultar o filho dela. E o meu esposo estava voltando para casa, que eu ia contar um testemunho, que eu ia contar a minha história, para que mulheres não caíssem no adultério, para que outras mulheres aprendessem a lutar contra o império de Satanás. E hoje eu estou aqui contando o meu testemunho para você, para dizer que é possível. Se posiciona com ousadia, não seja medrosa, não seja acanhada. Pega foto, pega certidão de casamento, ora, declara no mundo espiritual, declara no mundo espiritual, declara, ele vai ser liberto, ela vai ser liberta, declara, o meu filho vai ser bênção, o meu Deus vai me dar vitória nessa peleja. A peleja não é minha, a peleja é do Senhor, essa peleja é do Senhor. Oh, aleluia! Glórias e glórias ao nosso Pai. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glórias e glórias ao nosso Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eita, igreja, e foi essa festa. O céu estava em festa, eu estava em festa, e eu saí cantando por aí, contando para todo mundo. Eu saí feito uma louca no meio da rua, dizendo assim: o Senhor lembrou de mim, o Senhor lembrou de mim, o Senhor ouviu e atendeu. Eu não sabia se eu estava mais feliz porque a Leila tinha se convertido, ou se era o meu marido que estava voltando para casa. Eu não sei pesar, mas as duas coisas eram tão importantes que eu cheguei na casa da minha filha correndo, dizendo: filha, a Leila se converteu, a Leila é uma mulher de Deus agora. E todo mundo dizia: mas por quê? Como assim, mãe? Como assim? Eu dizia: louvado seja o Senhor, que a amante se converteu, a mulher macumbeira se converteu, a pomba gira se converteu, a piriguete gospel se converteu, a destruidora de lá se converteu, a amante se converteu, a Penina se converteu. Entenda que a Jezabel se converteu, igreja. Eu fazia festa no meu bairro, eu saí gritando, eu fui na minha igreja, eu abraçava o meu pastor com todo respeito, eu colocava a mão no ombro dele e dizia: o nosso Deus venceu, e ninguém se entender nada, e eu dizia: o Senhor ganhou 3 almas para ele, o Senhor, oh, aleluia, ganhou 3 almas para ele. Igreja, eu fazia festa, eu estava em festa porque tinha acontecido. Quando eu liguei para a missionária novamente, a missionária disse assim: o Senhor, ele se agradou tanto do que você fez, ele se agradou tanto
tanto do que você fez, que Ele vai te dar uma grande bênção. Ele vai te dar uma grande bênção. Ele vai te dar uma grande bênção. O Senhor vai te dar uma grande bênção. O Senhor vai te dar uma grande bênção. O Senhor vai te dar uma grande bênção. E eu ficava, mas Deus, o que é que o Senhor vai me dar? O Senhor vai te dar uma grande bênção. O Senhor vai te dar uma grande bênção. Eu ficava, mas Deus, como assim, Senhor? Que bênção é essa? Igreja, olha a importância de você sair glorificando. O Senhor faz na nossa vida. O Senhor faz na nossa vida. O Senhor faz na nossa vida para que possamos levar adiante. Para levar adiante. Eita glória! Para levar adiante. O Senhor faz na nossa vida para levarmos, oh aleluia, o testemunho dele adiante. E quando a missionária disse isso, que Deus iria alegrar o meu coração, sinceramente eu disse, pode ainda Deus alegrar o meu coração ainda mais? As minhas orações eram de contentamento, era de gratidão. E eu dizia, Senhor, que felicidade. O meu esposo voltou para casa, nos casamos novamente. Igreja, foram anos, de luta. Jesus, meu Deus do céu. Igreja, mas eu comecei a ficar muito preocupada, porque do nada eu desmaiava, sabe? Uma vez eu estava na igreja com meu esposo, a igreja estava muito lotada e eu desmaiei. E eu liguei para a missionária e disse, missionária, será que Deus vai me testar com um câncer agora? Será que o Senhor vai me permitir uma doença? E ela disse, lógico que não, você já passou por tudo que você tinha que passar. E sem falar que o seu tempo de adultério foi só sofrimento. Satanás roubou 33 anos da tua vida. Você acha que você ainda vai ser infeliz? Lógico que não. Eu não conheço os pensamentos de Deus sobre isso, não tem. E o Senhor falou que tinha se agradado de você, da forma como você comemorou, quando você encontrou sua dracma perdida. Você fez exatamente como Deus quer que nós façamos. Você comemorou a volta da sua dracma, como são poucos o que fazem isso, pedem ao Senhor, mas quando o Senhor não faz um culto de ação de graça, não faz uma adoração, não agradece, não comemora, não conta para ninguém. Quantas pessoas que guardaram seus testemunhos até hoje, nunca agradeceram o Senhor, quantas pessoas que não agradecem o convertimento de uma amante, quantas pessoas que estão negligenciando, ficando em dívida com o nosso Deus, e você saiu, comemorou, você foi com uma mulher da dracma perdida, que saiu e comemorou com todos. Você acha que o Senhor não viu isso? Lógico que não tem doença. E ali ela fez uma oração repreendendo todo o espírito, e quando ela terminou a oração, ela disse assim, filha, o que Deus tem para você é vida. O Senhor, enquanto eu estava orando, Deus estava dizendo assim, eu tenho vida para ela, vida. E foi nessa hora que a missionária falou, amada, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está na menopausa? Sim, missionária. Eu entrei na menopausa no ano passado. Eu já vou fazer 56 anos. Então, o que você acha de ir no médico? Faz um examezinho para ver se você não está grávida. Ai, gente, eu só tenho uma gargalhada da missionária. Eu ri tanto, mas eu ria tanto. Eu disse, missionária, eu já fui tão doente na minha vida, os 33 anos que eu vivi com aquele homem, eu vivia no hospital doente, não tem como eu estar grávida não. Meu último filho, o médico disse que não dava mais para mim engravidar, minha pressão sobe, não tem como. Mas se eu fosse você, eu procuraria um médico. Você vai ficar aí? Eu faria um teste. Será, missionário? Deus disse que ia fazer algo grande na tua vida. Todo o teu deserto você se achava inferior porque você não tinha um filho dele. Será? Vocês não tão velhos. 55 anos para 56 é uma mulher nova. Tá começando agora a vida. Igreja, são raros, os casos que acontecem isso, mas eu fui. Eu cheguei tão desconcertada naquele laboratório. Eu disse, eu quero um teste de gravidez. Eu acho que a moça deu vontade de perguntar assim, é para sua filha? Ai, igreja, mas eu fiz. E para honra e para glória do Senhor Jesus, para honra e para glória do Senhor Jesus, o nosso José
O nosso José, igreja, o nosso José. O Senhor se alegrou de mim. O Senhor se alegrou. O Senhor se alegrou. Ele viu alguma coisa em mim e Ele estava recompensando todos os anos que eu tinha perdido. Todos os anos que eu perdi para Satanás. Todos os anos que eu perdi, o Senhor estava restituindo. E na velhice, como Sara, Ele me deu a honra de ser mãe. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Esse é o Deus do impossível que eu quero apresentar para você. É o Deus do impossível. Mas você precisa largar o mundão. Você precisa segurar na mão dele. Você precisa ser justa. Você precisa andar em santidade. Você precisa se consagrar. Você precisa escolher. E você não deve escolher para receber as bênçãos. Você tem que escolher porque você o ama. Porque você teme. Porque você se converteu de verdade. Se você escolher o Senhor com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu espírito, com todo o teu ser, com toda a tua força, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar no momento certo. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Então se posicione em oração. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. E você vai ser a próxima a contar a tua história. Eu creio, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu creio, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Eu sou a missionária Ivanilda Costa e eu acabei de ler essa linda história para vocês. Eu acabei de narrar essa história com todos os meus sentimentos, porque eu acompanhei a Raimunda no início, meio e fim. Eu vi o quanto que essa mulher se alegrou, eu vi o quanto que essa mulher se entristeceu, eu vi o quanto que essa mulher foi penalizada pelo adultério, mas ela deu a volta por cima e o Senhor restituiu os anos que Satanás tinha roubado. Os anos que Satanás rouba de nós, o Senhor tem poder e Ele restitui. O Senhor restitui, amada igreja. O Senhor restitui. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que cada mês, cada ano que você perdeu, cada ano que Satanás roubou da sua família, cada momento com seu esposo, cada viagem, o Senhor vai restituir. O Senhor está restituindo. O Senhor vai restituir. O Senhor está restituindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Igreja, esse testemunho está cheio de chaves, cheios de direções do nosso Deus. Eu espero em Cristo Jesus que você possa ouvir e tirar, aleluia, ensinamentos para você colocar em prática na tua vida, na tua história e na construção do seu milagre. Lembre-se que você está construindo um milagre junto com Deus. Deus lá nos campos celestiais e você aqui na terra. Juntos nós estamos construindo o nosso milagre, amém? Então capricha na construção desse milagre, aleluia, glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Se você gostou desse testemunho e se você acha que esse testemunho deve sair por aí glorificando o nome do Senhor, eu quero que você compartilhe nos grupos, quero que você compartilhe para os seus amigos, compartilhe para aquelas pessoas que precisam ouvir essa palavra de fé, de ânimo e da certeza que Deus faz. Amém? Aleluia! Eu vou pedir para você deixar também aqui o seu comentário, quero que você deixe o seu like, eu quero que você se inscreva nesse canal, isso, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, me procura também lá no Instagram, a Promessa Oficial, é bênção de Deus, seja por lá ou por aqui, todos os dias nós estaremos juntas na presença do Senhor. Amém?